Ah, e quando eu começava a conversar com as pessoas sobre finanças pessoais, planejamento, esses troços chatos, mas necessaríssimos, algumas pessoas falavam, não, mas isso aí eu vou ter que parar de gastar, isso aqui eu vou ter que ficar passando vontade. Vou até parar aqui. Cara, quer dizer que você não passa vontade, hã? Deve ter mais ou menos umas 50 pessoas no mundo inteiro que podem comprar o que eles quiserem, que o dinheiro não vai acabar. O resto, bicho, eu passo vontade, sabe? O cara rico, milionário, passa vontade, ele não pode comprar tudo que quer. Então, você tem que estabelecer um limite. O que é interessante para você, o que é interessante para sua satisfação, o que é possível para sua renda, você tem que estabelecer, porque não é esse negócio de, não, vai passar vontade. Você passa vontade, sim. Você acha que eu não queria ter 5 Ducatis na garagem, uma de cada tipo? Você acha que eu não queria ter umas 3 Porsche na garagem e tal? Então eu passo vontade, só que você tem que aprender a conviver com isso, tá? E lembrando da regra que eu falei antes, não sei se eu vou postar antes ou depois, mas esqueci. Então, a regra são boas escolhas, certo? Pra você fazer que te maximize o seu bem. E lembrando que existe futuro, então você não pode se lascar, se satisfazer todo hoje, porque muito provavelmente seu futuro vai chegar, né? E aí, escolhas. O segredo do sucesso são boas escolhas. Eu acabo de lembrar um vídeo que eu gravei de quando eu trabalhava. O roteiro era mais ou menos o seguinte: algumas maneiras de se aumentar a sua renda. Todo mundo fala, eu ganho pouco, tal. Então existem algumas maneiras de aumentar a sua renda. Vou falar só algumas. Primeiro, trabalhar mais, sabe? No sábado, no domingo, de noite. E aí, será que vale a pena sacrificar um amigo, sacrificar descanso, se esfalfar? Eu já fiz isso, algumas vezes valeu, outras nem tanto, tá? Outra maneira é trabalhar melhor, você ser mais eficiente nas coisas. Você sendo mais eficiente, você vai receber promoção, se você for funcionário, né? Ou se você for empresário, microempreendedor, mais eficiência. Só que mais eficiência você consegue com estudos. Estudando, lendo, pesquisando, isso você consegue uma maior eficiência. Legal, batalha nessa onda. E uma outra maneira é você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Que essas 3 formas basicamente não são excludentes. Você pode fazer as 3, dependendo da época. E a questão do dinheiro, se eu colocar o dinheiro para trabalhar, não vai ter mágica, tá? Algumas pessoas que nunca ouviram falar de investimento me procuravam, e na hora que eu mostrava a realidade, falavam, mas só isso vai demorar. O cara acha que ele poupou 10 mil reais, vai ficar milionário pro resto da vida. Já aconteceu de uma pessoa me procurar e achar que era mais ou menos isso. E não é, cara, isso aí é esforço. E aí eu lembrei de mais uma coisa. Quem quer milagre em investimento, provavelmente vai cair em cilada, tá? Sempre vai ter cilada, sempre vai ter trambique. O esquema de pirâmides não é novo, de tempo em tempo aparece, desvendam e tal, e é isso aí. Já vi histórias horríveis de ex-clientes meus que sacavam dinheiro e perdiam tudo, porque achavam que a rentabilidade estava baixa e tal, e aí era no esquema de pirâmide, se lascavam. Agora eu vou almoçar. Num dos vídeos que eu gravei sobre finanças, alguém perguntou, mas você não teve filho, né? Como quem quer dizer, foi mais fácil. Realmente. E digo mais. Por exemplo, eu também tive a facilidade, meus pais são bem de situação financeira, então eles até me ajudaram bastante, pagaram inglês, pagaram pós-graduação, meu pai sempre fez questão. Só que isso não é escolha, algumas coisas não são escolhas minhas. E pode ter certeza, e eu tô falando sério, que eu tive dificuldades. E não cabe aqui eu relatar que dificuldade que foi, então a vida é assim, você nasceu, então tem coisa que você não escolhe. Você vai ter facilidades e vai ter dificuldades.
E aí, se eu não tivesse as minhas dificuldades, eu acho que eu não teria me desenvolvido tanto. As dificuldades, elas são benéficas. Ó, é suor, cara, é ralação. Então é isso. E anteriormente eu falei sobre investimentos, falei que não existe milagre. Eu não sei se anteriormente, qual que é a sequência que eu vou editar esse troço aí. E não é objetivo falar sobre investimentos, mas aqui eu vou falar um pouco, rapidamente. Tem 3 fatores para você analisar qual é o melhor investimento, que é a pergunta clássica, qual é o melhor investimento? Não tem. A mesma coisa, qual é a melhor moto, a melhor roupa? Não tem, depende do seu bolso, depende de um monte de coisa. E 3 fatores. Um é rentabilidade, quanto maior, melhor, tá? O outro é liquidez, que é a possibilidade de você resgatar e usar o dinheiro, quanto maior a liquidez, melhor. E o outro é o risco. Risco nem é aquele negócio que tinha novela da década de 80, de o cara perdeu tudo e tal, mas tem investimentos que oscilam e às vezes tem o risco de perda. Até existe investimento que perde tudo e tal, mas é coisa fora do... tá? E nenhum investimento atende bem essas três variáveis. Então você tem que compor alguns investimentos conforme sua necessidade. Por exemplo, é recomendável que você tenha uma reserva de emergência. Emergência para se acontecer alguma coisa ruim, você perdeu o emprego, quebrou o braço, ficou sem trabalhar, atrasou o salário. Então é recomendável você ter aí, eu vou recorrer aos livros, em torno de 3 a 6 meses, dependendo de como for. E aí, outra coisa que eu falo, que quando eu trabalhava, ouvia muito. Mas eu não tenho como fazer porque minha renda é variável, tem vezes que eu tenho muito, tem vezes que eu tenho pouco. Esse é mais um motivo para você fazer uma renda de emergência. Essa renda tem que ser um pouco mais alta, porque oscila, tá? E depende do objetivo. Por exemplo, você quer viajar, você quer trocar de carro daqui a um ano, trocar de moto, sei lá, daqui a um ano. Você não pode correr risco com esse dinheiro. Pode ser que investimento de risco, pode ser que quando você vai estar para comprar a moto, ele vai ter desvalorizado, não sendo recomendável retirar. E não pode também abrir mão de liquidez. Você tem o prazo certo, 1 ano. Você não pode pegar investimentos que você só consegue resgatar depois de 3, 5 anos, tá? E aí você tem que compor vários investimentos para atender essas necessidades, ok? Lembrei do negócio sobre investimentos também. Você compor a sua carteira de investimentos, o que é interessante. Mesmo uma pessoa que não gosta de risco e tal, é interessante ter uma parcela, 2%, 5%, não vou entrar no mérito, investimento de risco. E o negócio que eu demorei para assimilar é a questão do rebalanceamento. Se você decidiu que na sua carteira deve ter, sei lá, 80% em coisas de baixo risco, 30%, 20% de risco maior, conforme vai entrando o dinheiro ou saindo, ou a renda variável cresce muito, você tem muito lucro e tal, você vai rebalanceando para sempre ter esses 80-20. Cara, isso aí é fórmula de sucesso, tá? Vai que é ponta firme. Deixa eu falar que eu não faço isso ainda. Está previsto em fevereiro eu fazer uma readequação e começar a estabelecer. Não vem ao caso porque eu não faço, tá? Alguém pode perguntar, mas não tem um motivo.